Olá, eu sou o professor Celso Marcos e hoje nós vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras. Bem, vamos lá. O que vem a ser o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras ele vai trabalhar com triângulos, mais especificamente é o triângulo retângulo, que é este daqui. E o que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é aquele triângulo que vai possuir um ângulo de 90 graus. Olha, ângulo de 90 graus, chamado também de ângulo reto. O triângulo retângulo ele possui três lados, né? Bem específico. Esses três lados eles vão receber o nome de quê? De hipotenusa. E o que é hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo reto, ou também chamado de lado maior do triângulo retângulo. Então, ó, a hipotenusa é este ladinho aqui. Esse ladinho, que é o lado maior do triângulo retângulo, recebe o nome de hipotenusa. Ou também podemos dizer que hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Os outros dois lados recebem o nome de quê? Catetos. Então nós vamos ter dois catetos, olha, cateto e uma hipotenusa. Qual é a diferença de catetos para hipotenusa? A hipotenusa é o lado maior do triângulo retângulo e os catetos são os outros dois lados. Tudo bem? Então vamos só especificar um pouquinho mais. Eu vou falar para vocês o quê? Que o nosso triângulo retângulo, vou fazê-lo novamente, esse nosso triângulo retângulo, três ladinhos, o triângulo retângulo ele tem um ângulo de 90 graus. Eu vou dizer para vocês que o lado maior, que é a hipotenusa, vai ser o lado A. Os catetos serão lado B e lado C. O lado A é a hipotenusa, que é o lado maior, os outros dois lados vão ser os catetos. Agora, como é que nós vamos resolver o Teorema de Pitágoras? A definição do Teorema de Pitágoras é a seguinte: a hipotenusa ao quadrado, ou seja, o lado A ao quadrado, é igual à soma ao quadrado dos catetos. Olha lá, ou seja, a hipotenusa, que é o lado A ao quadrado, é igual à soma ao quadrado dos outros dois lados. Essa é a definição do Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual ao lado B ao quadrado mais o lado C ao quadrado. Ok? Vamos para um exemplo propriamente dito. Olha lá, vou dar um exemplo para vocês. Teorema de Pitágoras trabalha com triângulo retângulo. O triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Eu vou dizer que a nossa hipotenusa vai medir x. Eu vou dizer que o nosso lado B, que é o nosso cateto, ele vai ter uma medida igual a quanto? Igual a o 6. E o nosso lado C vai ter uma medida igual a 8. Então, o que nós queremos saber? Nós não temos o valor da hipotenusa, o valor do lado X. Espera um pouquinho. Mas já foi dito pela definição que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do lado B ao quadrado mais o lado C ao quadrado. Vamos lá. Então vai ser o lado B 6 ao quadrado e o lado C 8 ao quadrado. Portanto, a hipotenusa, que é x ao quadrado, vai ser igual a quem? 6 ao quadrado é o mesmo que 36, ou seja, 6 vezes 6. Mais 8 ao quadrado é o mesmo que 64, ou seja, 8 vezes 8, 64. Portanto, a hipotenusa ao quadrado é igual a 36 mais 64 igual a 100, ok? Nós não podemos ter uma letra ao quadrado. Dessa forma, nós vamos fazer o quê? Tirar esse quadrado. Então, vai ficar x igual. Só que ao tirarmos o quadrado, esse quadrado vai entrar na forma de quê? De raiz quadrada de quanto? Raiz quadrada de 100. E qual é a raiz quadrada de 100? A raiz quadrada de 100 é 10. Por que 10? Porque 10 vezes 10 vai me dar 100. Portanto, aluninhos,
O valor da hipotenusa quando o lado B for 6 e o lado C for 8 vai ser igual a quanto? A 10. Ok até aí? Vamos fazer mais um exemplo para vocês. Mais um exemplozinho para vocês. Agora, de novo, eu vou pegar para vocês o nosso triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que vai possuir um ângulo reto de 90 graus. Eu não vou dar o valor de x, que é a hipotenusa, vou dizer para vocês que o lado B desse nosso triângulo vai medir 5 e o lado C vai medir 12. Ok até aí? Espera aí. Qual é a definição do Teorema de Pitágoras? A definição do Teorema de Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado é igual a quem? O lado B ao quadrado mais o lado C ao quadrado. Ou seja, a nossa hipotenusa aqui vale x, então vai ser x ao quadrado. O nosso lado B vai ser 5, 5 ao quadrado, e o nosso lado C vai ser 12 ao quadrado. E a definição não é dita para vocês que hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado? Não é isso? Então vamos lá. X ao quadrado é igual. Quanto é 5 ao quadrado? 25. Mais, quanto é 12 ao quadrado? 144. Portanto, x ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 169. Como eu já disse, nós não podemos ter um número em cima da letra. Vamos ter que tirar. Tiramos. Só que ao tirarmos, ele vai entrar na forma de raiz quadrada de 169. E qual é a raiz quadrada de 169? A raiz quadrada de 169 é 13. Portanto, nesse nosso triângulo retângulo, em que um dos catetos mede 5, o outro cateto mede 12, a hipotenusa vai ser 13. Ok? Até a próxima aula.